Olá, queridos alunos! Agora que já entendemos um pouco sobre os bancos de dados, nós vamos ver o primeiro passo para se projetar um BD, que é a criação de um modelo conceitual. Nesse tipo de modelo, espera-se representar adequadamente o minimundo em questão, através de um diagrama que nos dê de forma visual a organização de como os dados serão armazenados no BD. Esse tipo de diagrama é bastante utilizado com o cliente, para poder compreender melhor o ambiente que se pretende modelar. Por ser visual, intuitivo, então as pessoas que não têm conhecimento mais técnico sobre banco de dados conseguem compreender facilmente e até mesmo propor melhorias no modelo proposto. Então, assim, essa ferramenta ela é fundamental, e é uma ferramenta que a gente pretende criar uma correta modelagem do banco de dados para que o sistema venha a funcionar de forma adequada. Estamos falando então do diagrama entidade-relacionamento, ou simplesmente diagrama R. Nele nós temos três conceitos fundamentais, que são as entidades, os atributos e os relacionamentos. Entidade a gente vai utilizar como sendo um conceito macro para representar objetos do mundo real, mas não necessariamente objetos físicos, palpáveis, concretos, mas também conceitos abstratos podem ser representados através das entidades. Os atributos são as características que esse objeto possui. E os relacionamentos são as relações entre estes objetos no mundo real. Tá? Então, para ficar mais claro, mais intuitivo, eu vou apresentar para vocês um modelo, que é um exemplo de um diagrama ER, e nós vamos identificar esses conceitos, esses objetos, a partir deste diagrama. Neste exemplo aqui, então, vocês podem perceber que existem 1, 2, 3, 4, 5 entidades, cliente, exemplares, editora, livros e autores. As entidades, como a gente já disse anteriormente, são representadas por esses retângulos. Os relacionamentos são representados pelos losangos, que é o empréstimo, o acervo, a publicação e a autoria. E os atributos são essas bolinhas aí ligadas às entidades, são as características das entidades. Por exemplo, em cliente, nós temos o código, o nome, e-mail, por aí vai. Então, nós vamos, a partir deste modelo, que representa uma situação onde clientes podem fazer empréstimos de exemplares, nós temos o cadastro de livros e quem são os autores deste livro, quais são os exemplares ou quantos exemplares nós podemos ter de um determinado livro. Esses livros também estão relacionados à publicação de uma editora. Então, esse é o nosso contexto, é o nosso minimundo, e a partir daí nós podemos trabalhar e criar essa forma que é estruturada. Perceba que, de forma estruturada, nós conseguimos representar visualmente, através desse diagrama R, um recorte de um minimundo que nos diz bastante só de olhar para esse modelo. Então, após ter colhido esses requisitos do usuário, ter feito essa análise de requisitos, identificado as necessidades, esse diagrama ele é desenhado, ele é rascunhado ali mesmo inicialmente, e esse diagrama ele é novamente utilizado como um feedback para esse seu usuário, para que ele consiga identificar ali se possui tudo que ele precisa para poder executar seu trabalho, ou se essas coisas estão se relacionando de forma adequada. Então, isso é bastante importante. Criar um modelo conceitual bem feito, correto, que represente bem o minimundo em questão, nos leva a uma situação bastante confortável, que é evitar problemas e alterações futuras de desenvolvimento de sistema. Por quê? O sistema, a programação vai ser toda baseada em cima deste modelo conceitual inicial. Então, percebam que os sistemas que são baseados em bancos de dados, as telas, os campos, que são criadas para que o usuário venha entrar com esses dados posteriormente, diz respeito exatamente a como esses dados estão organizados dentro do banco de dados, que vem anteriormente justamente deste modelo conceitual que foi definido. Então, um erro no início
nessa fase do projeto conceitual, ela vai carregar erros até o final, até o desenvolvimento. Então, uma correção futuramente daria muito mais trabalho. Então, trabalhar bastante, gastar tempo com seus usuários e verificar esse modelo, revalidar esse modelo quantas vezes forem necessárias é bastante importante para que nós tenhamos, evitemos problemas futuros e tenhamos um sistema que realmente represente e atenda às necessidades, às demandas dos usuários. Agora eu identifiquei aí para vocês quais são as entidades. Percebam que as entidades devem ser as primeiras coisas a ser identificadas, né? Então, com base numa entrevista, ou num relatório, ou em arquivos de texto, planilha, cadernos, né, que o seu cliente e usuários possam ter lá com as informações, então você poderia estar identificando quais são esses objetos macro desse contexto, nesse caso cliente, exemplares, editora, livros. Então a gente começa a criação do diagrama entidade de relacionamento identificando primeiro quais são as entidades. Isso é bastante importante para que a gente não se confunda depois, né? Não se perca, não saiba por onde começar, não perca o fio da meada. Depois de identificar as entidades, é importante que a gente identifique quais são esses atributos, quer dizer, quais são as características de cada uma dessas entidades que foram identificadas. Ali, por exemplo, em cliente, né, nós vamos precisar para gerenciar o cadastro do cliente, um código, nome, e-mail, RG, o endereço que é composto por rua, CEP, bairro e por aí vai, né? Percebam que tem nomes bastante intuitivos. Então, assim, na hora de criar nomes para as entidades, é interessante colocar nomes que representem de fato o objeto. Evitar nomes como, por exemplo, cadastro, né? Registro ou coisas do tipo, porque, de fato, as entidades já são cadastros e registros de alguma coisa, né? Mas então de que coisa? Então, dar um nome bastante intuitivo ajuda. Da mesma forma, na hora de escolher o nome para esses atributos. Outra coisa que a gente identifica, logo após identificar todos os atributos, né, de cada uma dessas entidades, a gente parte para a parte mais complexa, que é a identificação dos relacionamentos, que é como essas entidades interagem entre si no mundo real. Então, nós temos aí, por exemplo, o relacionamento empréstimo. É bom dar nomes para esses relacionamentos, mas nome para relacionamento não é obrigatório, tá? Mas é bom dar o nome porque te faz lembrar, te remete ao conceito, ao porquê que ele está ali. Então, por exemplo, o cliente realiza um empréstimo de exemplares, né? É até interessante colocar o nome do relacionamento, um verbo, que talvez até ajude mais a lembrar que existe uma ação do cliente sobre os exemplares, aí no caso, que é realizar um empréstimo. Outra coisa, os empréstimos em relação aos livros, o relacionamento é acervo, né? Então, os empréstimos não, perdão, os exemplares em relação aos livros. O relacionamento é acervo, quer dizer, os exemplares compõem o acervo de livros. Percebam que tem o verbo, nesse caso é compor o acervo. Na hora de fazer a leitura, a gente sempre vai estar pensando em uma determinada ação. Por exemplo, lá também é autores e livros. A gente pode ler, os autores realizam a autoria de determinados livros. Ou a gente pode ler no inverso também, sempre vai dar para fazer isso, né? Da forma ativa ou passiva do verbo. Então, os livros são de autoria, né, de autores, determinados autores. Os livros são publicados por editora, ou editoras realizam a publicação de livros. Então, percebam que essas ações, né, que geram a interação entre as entidades é que realmente compõem os relacionamentos nesse diagrama. Agora, perceba esse atributo aqui. Nós vimos anteriormente que tínhamos atributos lá relacionados às entidades, né? Como nós temos aí de cliente, de exemplares, de autores. Mas esse atributo data, ele é um atributo que está relativo a empréstimo, né? Ele é um atributo que é um atributo de um relacionamento. Então, é possível, sim,
nós pensarmos em relacionamentos e pensar assim, o cliente realiza um empréstimo de exemplares. Beleza, mas que dia que foi feito esse empréstimo? Então percebam que essa data não é uma data do cliente, né? Não diz respeito ao cadastro do cliente, mas também não é uma data que diz respeito ao cadastro do exemplar. Até porque o exemplar tem outra data lá que vocês podem verificar, que é a data de aquisição, né? Essa data do empréstimo, então, é uma característica deste relacionamento. Então, nós podemos sim gerar atributos, apesar de não ser, né, o mais comum, mas nós podemos gerar atributos que venham a caracterizar os relacionamentos também. Outra coisa que nós podemos observar ainda sobre os atributos, né, que eles podem ser simples ou compostos. O atributo composto, aí, para exemplificar bem, é esse endereço, né? Perceba que ele é subdividido em rua, CEP e bairro. Então, estes atributos compõem um atributo composto, que é o endereço. Já o RG é um atributo simples, nome é um atributo simples, né? O nome do cliente. O nome poderia ser um atributo composto? Poderia. Né? Poderia colocar o pré-nome, sobrenome, enfim, e subdividir esse nome aí também. Agora, como é que eu posso dizer o que é certo e o que é errado fazer na hora de modelagem? Não tem o que é certo e o que é errado, mas tem, assim, melhores práticas, né? Então, é sempre interessante consultar modelos similares que já tenham sido feitos, ver o que funcionou, o que não funcionou. E é claro que o exercício, a prática de criação de modelos vai nos ajudar a definir melhores práticas em relação a esses diagramas de entidade de relacionamento. Nós temos também outro tipo de atributo, que é o atributo monovalorado ou multivalorado. Aí tem o exemplo ali daqueles atributos de autores, onde e-mail é multivalorado, quer dizer, ele pode receber vários valores. E entre parênteses, nós representamos o mínimo de valores que ele deve receber e o máximo. Sendo que, nesse caso, o mínimo é 1 e o máximo é N. Quando eu digo N, quer dizer que pode ser vários, uma quantidade indeterminada, né? E até infinita de valores, digamos assim. No caso, o mínimo C1 quer dizer que torna obrigatório que ele informe pelo menos 1. Se eu tivesse colocado o mínimo 0, quer dizer que aquele campo não é um campo obrigatório, eu poderia deixar ele sem preencher. Mas como ele está com o mínimo 1, então eu tenho que garantir que esse campo seja um campo que nós chamamos de não nulo. Né? Quer dizer, o e-mail ele tem que ser informado pelo menos 1, mas podem ser informados vários, né? Um campo multivalorado. Já o nome é um atributo que é monovalorado. Né? Cada autor vai receber um único nome, né? Faz muito sentido. Então perceba que o nome, nesse caso aí de autor, é um atributo que ele é monovalorado, só recebe um valor, e ele é simples, ele não é subdividido. No caso e-mail, ele é multivalorado e simples, né? Porque também não é composto. Né? Eu poderia ter uma situação onde, por exemplo, em cliente, essa parte aí, o endereço, ele pudesse receber vários endereços. Então, o endereço poderia, tipo assim, ele fornecesse um endereço de casa, mais um endereço de entrega, um endereço de referência, né? Um endereço comercial, poderia fornecer outros endereços. Então, eu poderia ter um atributo que fosse também multivalorado e composto. Então, eu estou reforçando isso porque a gente pode classificar mais de uma vez esses atributos, né? Como simples e composto e como monovalorado e multivalorado. Um outro tipo de atributo bastante importante são os atributos identificadores. Esses atributos identificadores, eles são obrigatórios em toda entidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Toda entidade tem que ter pelo menos um atributo identificador. E o que seria esse atributo identificador? É aquele atributo que consegue identificar os vários registros que eu vou fazer para aquela entidade de forma única. Por exemplo, se eu estiver falando que eu estou cadastrando clientes, então eu poderia usar, por exemplo, o CPF. Nós sabemos que o CPF ele é diferente para todas as pessoas, ele não vai se repetir de forma nenhuma. Então, o CPF seria um atributo identificador, né? Bastante interessante. No entanto, a gente tem que tomar cuidado,
Por quê? O CPF é um número bastante grande, então é muito comum que ao invés de utilizar esses códigos que são enormes, nós utilizemos um código genérico, onde nós mesmos façamos o controle de forma única. Quer dizer, o primeiro cadastro de cliente que foi feito, eu gero o código 1 para ele. Um segundo cadastro, eu gero o código 2 para ele. Um terceiro cadastro, eu gero o código 3. Né? Então, eu dou um nome para esse atributo de código do cliente, né? E eu vou gerando esse código de forma única e exclusiva na medida que os registros vão sendo inseridos. Né? Então, esse código vai ser um código identificador. Perceba no modelo. O modelo trata aí um código para o cliente, né, que vai ser esse código identificador. Aí, da mesma forma, nós vamos ter um código para os exemplares, que são cada um dos exemplares que vão ser cadastrados, e um código para o autor, um código para a editora. No caso aí do livro, por necessidade ou talvez simplesmente por escolha do projetista desse BD, ele identificou o ISBN, que é um código que realmente, como é o CPF, né, das pessoas, ele é único para cada um dos livros, das obras, né? Então, assim, perceba aí que livros e exemplares são coisas diferentes. Então, um livro, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, eu posso ter um livro que vai ter um código, né, que é esse ISBN, e desse mesmo livro, nessa biblioteca, nesse contexto, eu posso ter vários exemplares. Quer dizer, eu posso ter 5 livros de Chapeuzinho Vermelho. Então, eu vou ter exemplar com código 1, mas com aquele ISBN, aquele mesmo ISBN, o exemplar código 2 com aquele mesmo ISBN e assim por diante. Né? Então, perceba que todas as entidades têm um código identificador. E no caso da data ali do empréstimo, o que é que acontece e por que que a data seria um código identificador? Eu, inclusive, não sugiro que seja feito. Neste modelo está assim. Eu sugeriria que um código fosse criado ali para o empréstimo e a data fosse um atributo não identificador. E esse código fosse o identificador do empréstimo. Por que isso? Porque nós podemos realizar vários empréstimos ali com a mesma data. Isso geraria confusão, certo? Então, data não é o melhor atributo para ser um código identificador. E por que que um relacionamento, empréstimo, tem que ter o identificador? Perceba que os outros relacionamentos, acervo, autoria, publicação, não têm identificadores, porque eles não têm atributos. Então, eu só vou precisar de ter códigos identificadores em relacionamentos que têm atributos, tá? Porque eu vou estar realizando o cadastro daquele relacionamento. Né? Por que eu estou falando que eu vou realizar cadastro? Porque ele tem dados que eu preciso informar, como no caso de empréstimo, a data. Eu poderia ter colocado, inclusive, hora, multa, caso fosse necessário, a data de empréstimo, mas também a data de devolução prevista e outras informações ali relativas ao empréstimo. Então, seria bastante interessante que eu colocasse um código também identificador para empréstimo e não simplesmente identificasse ele através da data. Um outro conceito bastante importante é relacionar essas entidades de forma que eu consiga dar um número, né, uma relação numérica para elas. E essa relação numérica que a gente coloca nas entidades é chamada de cardinalidade. A cardinalidade, então, ela pode ser definida 1 para 1, 1 para N ou N para N. E o que isso quer dizer? 1 para 1, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa possui um diário. Então, o relacionamento seria o possui, certo? Uma única pessoa possui um único diário. Então, se eu tiver Ana, possui um diário. Pedro, possui outro diário. Então, a relação entre a pessoa e o diário é 1 para 1. Né? Quer dizer que um registro de pessoa se relaciona com um registro único de diário. Né? No caso, eu estou falando dessas duas entidades, pessoa e diário. No relacionamento 1 para N, é quando um registro de uma entidade pode se relacionar com vários registros de outra entidade. Então, se eu tiver, por exemplo, uma pessoa
pessoa e filhos, né? Uma pessoa tem vários filhos, né? Vamos colocar mãe para ficar mais específico. Uma mãe tem vários filhos, mas esses filhos possuem uma única mãe. Então perceba que a cardinalidade do lado de mãe é 1, a cardinalidade do lado de filhos é N. Uma mãe, vários filhos, né? Nós podemos fazer essa leitura, como eu disse, nos dois sentidos. Uma mãe possui vários filhos ou vários filhos têm uma única mãe, né? Ou vêm de uma única mãe. Então, essa cardinalidade 1 para N também pode ser percebida em várias relações de entidades aí, em vários contextos. Uma outra que dá um pouquinho mais de trabalho para entender e até de representar é a cardinalidade N para N. E aí a gente está pensando nessas relações múltiplas que podem acontecer dos dois lados, né? Então, uma entidade que pode se relacionar, um registro de uma entidade que pode se relacionar com vários de outra e um registro de outra com vários dessa uma, né? Nesse caso, sempre que nós tivermos uma relação N para N, nós temos que verificar com bastante cuidado se esse relacionamento, na verdade, ele não é tão complexo que gere atributos, tá? Então, geralmente, atributos de relacionamento surgem em relacionamentos mais complexos, que é esse relacionamento N para N. O que não impede de eu ter atributo em um relacionamento 1 para 1, 1 para N. Só estou dizendo que é um caso mais comum de se verificar. No nosso exemplo, nós vamos perceber aí, nesse relacionamento de empréstimo, nós temos cardinalidade dos dois lados aí, de cliente com exemplares. Percebam que aí a representação não está N para N, como eu disse, né, mas está 0N, 0N. O que é que isso quer dizer? Da mesma forma que nós tínhamos visto anteriormente no e-mail, que era um atributo mínimo 1, máximo N, as cardinalidades nas entidades, é interessante que nós representemos também dessa mesma forma, com a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima, porque isso nos ajuda a definir certas restrições na hora da implementação do banco de dados. Então, o que eu quero dizer com essa cardinalidade mínima e máxima? Um cliente pode pegar emprestado nenhum exemplar ou vários exemplares. Então, nenhum é o 0 e vários é o N. E aí depois eu faço a pergunta inversa. Um exemplar, ele pode ser emprestado para nenhum cliente ou vários clientes. O que é interessante? Sempre que eu tiver dúvida de qual for a cardinalidade mínima, é interessante que eu mantenha 0. Porque 0 é o que nos dá a maior possibilidade, né, maiores permissões, né? Então, deixa totalmente livre. Mas o que eu quero dizer com essa cardinalidade 0? Na hora que eu for cadastrar o cliente, eu já tenho que realizar um empréstimo de exemplar para ele? Não. Por isso a cardinalidade mínima do lado de exemplares é 0. A pergunta de volta. Na hora que eu estiver cadastrando um exemplar, eu já tenho que vincular ele ao empréstimo de um cliente? Não. Então, a cardinalidade mínima do lado de cliente também é 0. No entanto, eu tenho que um cliente pode pegar emprestado quantos exemplares? N, vários exemplares. Aí justifica o N do lado de exemplares. A pergunta inversa. Um exemplar pode ser emprestado para quantos clientes? N. Esse mesmo exemplar, em diversas situações, né, em diversos momentos, datas diferentes, podem ser emprestados para vários clientes. Justifica o N do lado de cliente. Esse pensamento nós devemos fazer em todos os relacionamentos para definir a cardinalidade. Então, perceba que esse é o último passo da criação de um diagrama entidade-relacionamento. É definir as cardinalidades mínimas e máximas dos relacionamentos. Vamos pegar aqui um outro exemplo que não tem relacionamento N para N, mas que o relacionamento seja 1 para N, do caso de exemplares e livros. Perceba que quando eu falo 1 para N, eu estou me referindo então à cardinalidade máxima, né? Igual eu olhei lá em cliente exemplares, era N para N porque eu estou olhando para a máxima. No caso de exemplares livros, é 1 para N porque eu estou olhando a cardinalidade máxima. Então percebam o seguinte,
vou fazer a pergunta a partir de livro. Ao cadastrar um livro no acervo, eu tenho que ter quantos exemplares? Eu posso não ter nenhum, eu estou simplesmente cadastrando um novo livro, né? Um novo livro, que a princípio não cadastrei ainda os exemplares. E eu posso ter vários, porque eu posso vir a gerar 5 exemplares, 10 exemplares, de acordo com a quantidade que eu comprei ali para a biblioteca, né? Então, mínimo 0, máximo N do lado de exemplares. Agora, eu faço a pergunta inversa e jogo a resposta do lado do livro. Se eu estou perguntando a partir de exemplares, a resposta da cardinalidade eu vou jogar do lado do livro. Então, eu vou perguntar a partir de exemplares. Quando eu cadastro um exemplar no acervo, esse exemplar tem que estar vinculado a quantos livros? A no mínimo 1, porque ele é cópia de alguma obra, de algum livro, e a no máximo 1, quer dizer, ele é um livro só, ele não é um multilivro, né? Não são vários livros em um único, quer dizer, não existe isso. Aliás, poderia até existir, mas enfim, vamos dizer que não é o caso. Então, exemplares eu posso ter exemplares referente a no mínimo 1 e no máximo 1 livro, uma obra, uma única obra. Então, justifica o meu mínimo 1, máximo 1 do lado de livros, né? Na outra situação ali, agora em amarelo, perceba que eu tenho ali um relacionamento N para N, mas que a autoria não gerou atributos. Tudo bem, posso ter também, né? Então, um autor, ao ser cadastrado, ele já precisa de ter livros? Não, de repente eu estou cadastrando autores, mas ainda não cadastrei quem são os livros daquele autor. Então, o autor, ele possui autoria de quantos livros? 0 a princípio, né, que eu estou só cadastrando o autor, mas no máximo N. Depois eu posso estar cadastrando vários livros para esse autor. Então, 0 N do lado de livros. A pergunta inversa, a partir de livro, para eu jogar a resposta lá em autores. Quando eu cadastro um livro, ele tem que ser de autoria de quantos autores? Se eu estou cadastrando o livro é claro que obrigatoriamente ele tem um autor. Então, no mínimo 1, mas ele poderia ter vários autores, né? Tem livros que são escritos por vários autores. Então, máximo N. Tá? Justifica cardinalidade mínima 1, máximo N do lado de autores. E, por último, nós temos na situação aí do relacionamento publicação. Nós temos um outro relacionamento que é 1 para N. Né? 1 do lado de editora, N do lado de livros. Então, é o seguinte, uma editora pode publicar quantos livros? Eu sempre penso assim, um registro de editora publica quantos registros de livro, né? Ele pode não publicar nenhum, o editor acabou de ser lançado, eu acabei de cadastrar, enfim. Mas uma editora pode publicar vários livros, então 0, mínimo 0, máximo N do lado de livros. Agora a pergunta inversa, né, da direita para a esquerda. Na hora que eu estou cadastrando um livro, esse livro, ele foi publicado por quantas editoras? O livro, ele vem de alguma editora, então no mínimo 1, obrigatoriamente ele possui uma editora, e no máximo 1, porque as editoras não compartilham os lucros aí dos livros, não. Então, no máximo, uma única editora. Então, eu tenho cardinalidade mínima 1, máximo 1 do lado de editora. Então, como eu disse para vocês, tem toda uma complexidade por trás desses relacionamentos N para N. Vocês puderam perceber? É realmente a forma mais difícil de pensar, de imaginar e de conceber aquele relacionamento. Muitas vezes, a partir deste relacionamento, você não tem um só atributo, como foi o caso de empréstimo, tem uma data. Mas ele poderia ter vários atributos naquele relacionamento. Quando isso ocorre, nós vamos criar uma entidade nova a partir deste relacionamento. E esse é um passo que a gente deve fazer e uma análise que a gente faz lá para frente, depois de ter o diagrama já todo concluído. Essa entidade criada a partir de um relacionamento, nós chamamos de entidade associativa, porque ela é uma entidade, né, quer dizer, tem toda uma complexidade, um cadastro, vários atributos, mas ela também é um relacionamento, então por isso é associativa, ela está associando duas outras entidades. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Nessa entidade associativa aí, eu tenho que um médico pode consultar vários pacientes e um paciente pode ser consultado por vários médicos. Então, eu tenho um relacionamento N para N. Mas percebam que a consulta eu vou ter vários dados a partir dali.
né? Eu vou ter uma data, eu vou ter um diagnóstico, pode estar gerando exames, pode estar gerando uma receita. E ali, para representar isso, ainda é registrado quais são os medicamentos que foram passados, né, receitados a partir daquela consulta. Então, perceba que eu não posso ligar, isso é regra, um relacionamento com outro relacionamento. Não existe isso. O relacionamento aparece entre entidades. Mas se eu colocar a consulta como sendo uma entidade associativa, quer dizer, ela é relacionamento, mas é entidade ao mesmo tempo, então eu posso relacionar essa entidade associativa com uma outra entidade, que no caso aí é medicamento. Então eu tenho que consulta, né, gera uma prescrição de medicamentos. Medicamentos são gerados, quer dizer, essa prescrição de medicamentos são gerados a partir de várias consultas. Então eu tenho também aí um relacionamento N para N, né? Uma consulta que gera vários medicamentos, prescrição de vários medicamentos, e um medicamento que pode ser gerado sob prescrição a partir de várias consultas. Então, percebam que eu só consigo fazer essa associação de consulta com medicamento porque eu considerei que ela é uma entidade associativa. Então, ela é um relacionamento e uma entidade ao mesmo tempo. Nessa abordagem que nós vemos agora de orientação a objetos, é comum que a gente queira associar as coisas, né? E aí existem certas técnicas, né, e uma outra representação que vai nos permitir trazer aquele conceito relacionado à herança de classes para dentro de um diagrama entidade de relacionamento. Nesse caso, nós podemos pensar nisso a partir de um processo de generalização ou de especialização. Vou explicar melhor. Generalização é quando você tem várias subclasses, né, e você quer representar isso numa classe mais genérica. No nosso caso, nós estamos falando de entidades, então vale a mesma coisa. Eu posso ter várias entidades, que são grupos menores, e criar uma entidade mais genérica, que se representaria um grupo maior. Quando eu penso nesse processo de baixo para cima, eu tenho vários, crio um maior, então eu estou pensando num processo de generalização. Agora é comum também a gente pensar de outra forma e gerar o mesmo resultado, que é o processo de especialização. É quando eu tenho uma classe mais genérica e eu subdivido ela em vários, né? Então, nesse caso, quando eu estou partindo de cima para baixo, eu digo que é um processo de especialização. A partir de uma mais genérica, eu estou criando outras mais específicas. Um exemplo disso, eu tenho, por exemplo, engenheiros, secretárias, professores, médicos. Juntei isso aqui tudo e criei uma entidade profissionais. É uma entidade mais genérica que poderia compreender todas as entidades abaixo. Se eu partir de baixo para cima, então eu estou falando de um processo de generalização. Agora, se na hora que eu estou modelando, eu identifiquei primeiro, poderia criar uma entidade profissionais. Depois eu pensei, nossa, mas profissionais vai ser muita coisa, né? Vai caber muita coisa. Se eu especificar e criar entidades menores, mais específicas, para separar, organizar melhor, bonitinho, quem são cada um, e eu poder depois dizer que o engenheiro se relaciona com o outro, que o professor se relaciona com outros, está entendendo? Então, nessa forma, eu posso pensar no processo de especialização. Eu parti de uma entidade profissionais, mais genérica, e eu fui subdividindo isso daí nas várias profissões. E essas várias profissões podem se relacionar com outras entidades também. Esse tipo de representação é feito dessa forma. Nós colocamos ali um triângulozinho no meio, né, um triângulo branco, vazio, é essa anotação. E aí, a partir de clientes, eu tenho pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, eu estou dizendo que todos os meus clientes, cadastro de clientes, começam ali na entidade cliente, mas se ele tiver um CPF, ele é uma pessoa física, então eu vou continuar o cadastro dele com características de pessoa física. Se ele tiver um CNPJ, ele é uma pessoa jurídica, então eu vou terminar o cadastro dele,
usando os atributos que estariam ali na entidade de pessoas jurídicas, né? Então, é uma forma de representar a herança, né, que são os tipos de. Eu digo, então, que pessoas físicas é um tipo de clientes, né, e pessoas jurídicas é um tipo de clientes. Agora eu vou deixar vocês com um link para um vídeo que ensina a utilizar uma ferramenta para a criação destes modelos conceituais. Experimentem, explorem essa ferramenta. Bons estudos e até a próxima aula.